Eu não costumo contar esse tipo de coisa para muita gente. Na verdade, quase ninguém sabe dos detalhes. Mas quem gosta de ouvir relatos como este, entende como certas noites ficam presas na nossa cabeça, como uma música ruim que não para de tocar. Se você é desse tipo, que entende o peso de uma memória, já se inscreve no canal porque seu apoio me ajuda a continuar colocando isso para fora. Tudo aconteceu numa noite de São João, a mais fria do ano. Para todo mundo era só mais uma festa, com fogos, quentão e alegria. Mas para mim aquela noite foi um divisor de águas, a noite em que minha arrogância me levou para um lugar de onde uma parte de mim nunca mais conseguiu voltar para casa. A conversa na praça da cidade girava em torno da fogueira da festa oficial, mas meus amigos, entre um gole e outro de quentão, trouxeram à tona a outra história, a lenda da fogueira dos desejos perdidos. Segundo eles, uma fogueira solitária aparecia no terreno abandonado, nos limites da cidade. Diziam que quem a pulasse na noite de São João teria um desejo realizado, mas pagaria um preço que ninguém sabia qual era. Eu, no auge dos meus 20 anos e com a certeza de que o mundo era pequeno demais para as minhas convicções, zombei alto. Chamei de história de velho, conversa para assustar criança. Aquele ceticismo, aquela necessidade de estar sempre certo, foi o que acendeu o estopim de tudo. O desafio foi lançado e meu orgulho não me deixou recuar. Eu vou lá agora e filmo o grande nada que vocês estão imaginando, eu disse, estufando o peito como se fosse o dono da verdade. Deixei meus amigos rindo na praça e comecei a caminhar para a saída da cidade. O ar estava gelado e seco, daqueles que cortam o rosto. A cada passo, o som da sanfona e dos estouros dos fogos da festa oficial ia ficando mais abafado, substituído pelo barulho dos meus próprios pés na terra batida e pelo zumbido dos grilos. O céu, longe das luzes da cidade, era um espetáculo de estrelas, um tapete preto salpicado de pontos brilhantes. Eu não sentia medo algum, apenas uma irritação com a credulidade deles e uma pressa em acabar logo com aquela palhaçada. Naquela época, eu me achava um cara acima das tradições. Enquanto todo mundo na minha cidade parecia viver em função do calendário de festas religiosas e costumes antigos, eu passava a maior parte do tempo com a cara enfiada na tela do celular, convencido de que o mundo de verdade estava lá, e não nas ruas de poeira daquele lugar. As lendas, as histórias contadas pelos mais velhos, tudo isso para mim era apenas ruído, um folclore bobo para entreter quem não tinha acesso a algo melhor. Minha vulnerabilidade era justamente essa. Eu tinha uma necessidade quase doentia de parecer corajoso, de me mostrar superior à simplicidade da minha gente. E faria qualquer coisa para provar que eu estava certo e que eles viviam num mundo de fantasias. O cenário de tudo isso era um terreno baldio na parte mais afastada da cidade, um lugar que carregava o fantasma de uma glória antiga. Meus avós contavam que ali aconteceram as maiores festas de São João da região, décadas atrás. Imaginava-se barracas coloridas, um palco para a sanfona e gente dançando até o sol raiar. Hoje, porém, o lugar era só um campo aberto, devorado pelo mato alto e seco. As únicas testemunhas daquele passado eram os restos de um muro de pedra e algumas estacas de madeira tortas e apodrecidas que um dia talvez sustentaram as barracas de comida. Era um lugar com uma energia pesada, um silêncio que parecia guardar o eco de todas as risadas e músicas que um dia o preencheram. Enquanto eu me aproximava, o ambiente se transformava. O cheiro de milho assado e amendoim torrado da festa ia se dissipando, dando lugar a um odor de poeira e mato seco. O chão sob meus pés era irregular, uma mistura de terra batida com tufos de grama que se quebravam a cada passo. O som da festa havia se tornado um murmúrio distante, uma pulsação quase imperceptível. A única luz vinha da lua cheia, que desenhava o cenário em tons de cinza e prata, criando sombras longas e enganosas. Eu me sentia o protagonista de uma grande piada, caminhando por aquele cemitério de festas, com o celular na mão, pronto para registrar a prova irrefutável da minha razão e do ridículo dos meus amigos. Cheguei ao centro do terreno, um descampado onde a grama era mais baixa, quase como uma clareira natural. Girei o corpo 360 graus, com um sorriso cínico no rosto,
pronto para gravar o vídeo que provaria meu ponto. E foi nesse momento que eu a vi. Bem no meio da área onde a pista de dança de antigamente deveria ter sido, havia uma fogueira acesa. Não era grande nem pequena, apenas uma fogueira. Meu primeiro pensamento foi de irritação. Alguém tinha chegado antes, talvez um outro grupo de amigos com a mesma ideia idiota. Gritei um: "E aí, tem alguém aí?" Mas minha voz morreu na vastidão silenciosa do campo. Não houve resposta. Apenas o silêncio e as chamas dançando sozinhas sob o céu estrelado do sertão. Aproximei-me com cautela, ainda tentando encontrar uma explicação lógica para aquilo. Talvez tivessem montado a fogueira e ido buscar mais lenha. Mas quanto mais eu chegava perto, mais estranha a cena ficava. Primeiro, o som. Não havia som algum. Nenhuma faísca. Nenhum estalo da madeira queimando, nada. Era um fogo completamente mudo, o que já era bizarro por si só. As chamas não eram agitadas e agressivas como as de um fogo normal. Elas se moviam com uma lentidão hipnótica, quase líquida, como se dançassem em câmera lenta. E então, a poucos metros de distância, senti a maior das estranhezas: o frio. O ar ao redor do fogo era tão gelado quanto no resto do terreno. Aquela fogueira não emitia calor algum. Foi aí que a arrogância começou a dar lugar a um calafrio na espinha. Recuei um passo, o coração um pouco mais acelerado. Peguei o celular, meu porto seguro tecnológico. A ideia era filmar aquela aberração para mostrar aos meus amigos, talvez até para me convencer de que era real. Abri a câmera, apontei para a fogueira e no instante em que o fogo apareceu na tela, a imagem se desfez em uma tempestade de estática, acompanhada de um chiado agudo que saiu pelos alto-falantes. Assustado, desviei o celular para a escuridão do campo e a imagem voltou ao normal. Apontei para o fogo de novo e novamente apenas estática e ruído. Aquela coisa, o que quer que fosse, não queria ser registrada. Guardo o celular no bolso, a tela preta e inútil agora. Minha única ferramenta de lógica havia falhado. O silêncio voltou a reinar, mas era um silêncio diferente, mais pesado. Foi quando eu ouvi um som baixo, quase como o vento passando pelas folhas secas, mas não havia vento. Aos poucos, o som tomou forma, transformando-se em um sussurro, uma voz calma e convidativa, que parecia vir de dentro do próprio fogo. A voz falava sobre meus desejos mais secretos. Prometia o carro que eu tanto queria para impressionar meus amigos, a aprovação no vestibular que tirava meu sono, e até mesmo a atenção daquela garota da escola que eu nunca tive coragem de abordar. Às vezes, eu fico me perguntando se alguém mais já passou por isso. Por isso, continuo contando essas histórias aqui. Se você também curte esse tipo de relato estranho, se inscreve. Isso me dá força para seguir trazendo mais. Meu olhar assustado varreu o local, procurando a fonte daquela voz, e foi quando me deparei com o muro em ruínas, do outro lado da clareira. O fogo, mesmo sem emitir luz ou calor, projetava sombras. A minha estava lá, nítida contra as pedras, mas não era a única. Havia outras. Dezenas de sombras humanoides, com contornos de roupas antigas, chapéus de palha, vestidos de quadrilha. Elas dançavam. Uma quadrilha silenciosa e macabra, movendo-se em um ritmo repetitivo e fantasmagórico na superfície do muro. Não havia corpos para projetar aquelas sombras, apenas a minha presença e o fogo inexplicável. E ainda assim, elas estavam lá, presas em uma festa eterna e silenciosa, dançando para uma música que só elas podiam ouvir. O medo virou uma bola de gelo no meu estômago, mas as promessas sussurradas continuavam, cada vez mais sedutoras, envolvendo minha mente como uma névoa. A voz me dizia que o medo era o preço, que a coragem era a chave. Foi quando um cheiro novo chegou às minhas narinas, sobrepondo-se ao de mato seco. Era um odor bizarro, uma mistura impossível do cheiro doce de milho assado, como o da festa na cidade, com uma nota azeda e penetrante de enxofre. Meus sentidos estavam em colapso. O fogo que não aquecia, as sombras sem corpo, os sussurros íntimos e agora, aquele cheiro. Uma coragem que não era minha começou a tomar conta de mim. Uma sensação de poder e certeza que abafava completamente meu instinto de sobrevivência. Eu já não estava mais pensando direito. A lógica tinha ido embora junto com a imagem da câmera do meu celular.
O Léo cético e arrogante havia se dissolvido, e no lugar dele havia um jovem desesperado por acreditar que tudo aquilo era real, que as promessas eram alcançáveis. O medo ainda estava lá, um nó apertado no fundo da minha alma, mas ele era um ruído de fundo agora. A melodia principal era a da voz, que me garantia que tudo o que eu mais queria na vida estava do outro lado daquelas chamas silenciosas. Eu olhei para o fogo, para a dança lenta e hipnótica. Olhei para as sombras na parede. Dei um passo à frente, depois outro. Eu ia pular. Eu precisava pular. Eu respirei fundo, o ar gelado enchendo meus pulmões com o cheiro de enxofre e poeira. O mundo ao meu redor pareceu encolher, focando-se em um único ponto. As chamas silenciosas à minha frente. As promessas sussurradas eram um eco na minha mente, um mantra que me impulsionava para a frente. Comecei a correr. Meus pés esmagavam a grama seca em um ritmo desesperado. 5 passos, 3, 1. O fogo estava ali, imóvel, me esperando. Sem hesitar, impulsionado por aquela coragem emprestada, eu saltei. Por um breve e eterno segundo, eu estava voando sobre o coração daquela fogueira que não emitia calor, sentindo o ar frio passar por baixo de mim. Meus pés deixaram o chão e eu me lancei de vez no desconhecido. No exato instante em que meu corpo ficou suspenso no ar, o tempo pareceu se esticar e se quebrar. Aquele sussurro convidativo e calmo que me envolveu e me seduziu se transformou. De repente, de todas as direções ao mesmo tempo, ele explodiu em um grito agudo, coletivo e ensurdecedor. Não era um grito humano, mas o som de 1000 vozes gritando em uníssono, uma cacofonia de puro desespero e agonia que perfurou meus ouvidos e pareceu rasgar o próprio ar ao meu redor. Foi um som tão visceral que senti meu corpo tremer em pleno voo, como se a onda sonora fosse uma força física que ameaçava me desintegrar antes mesmo que eu pudesse tocar o chão novamente. O impacto dos meus pés no chão foi seco e duro, abafado pela terra batida, e com o meu pouso, o silêncio retornou. Mas era um silêncio diferente, mais profundo e absoluto do que antes. O grito havia cessado, mas junto com ele, todos os outros sons do mundo também desapareceram. O zumbido distante da sanfona da festa da cidade, o estouro esporádico dos fogos, o barulho dos grilos, tudo se foi. Eu estava envolto em um vácuo, um silêncio tão completo que eu podia ouvir a pulsação frenética do meu próprio sangue nos ouvidos. Era como se, ao pular aquela fogueira, eu tivesse atravessado uma fronteira invisível para um lugar onde o som não existia mais. Levantei o olhar, ofegante, tentando entender o que havia acontecido. Meus olhos se fixaram instintivamente no velho muro de pedra, o lugar onde as sombras dançavam. Elas ainda estavam lá, mas não eram mais apenas sombras. Lentamente, como se fossem feitas de fumaça ou tinta escorrendo, elas começaram a se desprender da parede. Ganharam profundidade, volume, transformando-se em figuras translúcidas e tremeluzentes, que flutuavam a centímetros do chão. As formas de roupas antigas, os chapéus e os vestidos de quadrilha agora eram quase palpáveis, contornos fantasmagóricos que se moviam com a mesma graça silenciosa e perturbadora de antes, mas agora no espaço tridimensional. Então, em um movimento sincronizado e terrivelmente coeso, todas as figuras pararam de dançar e se viraram para mim. Seus rostos eram borrões pálidos e sem traços definidos, exceto por uma coisa: todas elas sorriam. Eram sorrisos largos, fixos e completamente desprovidos de qualquer alegria ou calor humano. Eram sorrisos de predadores ou de anfitriões recebendo a mais nova atração de sua festa particular. Lentamente, elas começaram a se aproximar, cercando-me. Algumas estendiam suas mãos fantasmagóricas em minha direção, um convite mudo e horripilante para que eu me juntasse à dança macabra. O círculo se fechava ao meu redor e eu estava paralisado no centro. Em pânico, dei um passo para trás, tropeçando em uma raiz e quase caindo. Minhas costas chegaram perigosamente perto da fogueira. E foi aí que ela também mudou. O silêncio foi quebrado por um rugido súbito e violento, como se um motor a jato estivesse sendo ligado. As chamas, antes lentas e frias, explodiram para cima em uma coluna de fogo furioso. Uma onda de calor insuportável me atingiu, fazendo minha pele arder e o ar se tornar rarefeito e sufocante.
A fogueira, antes uma anomalia fria, agora ardia com uma intensidade sobrenatural, uma fornalha viva e pulsante no centro daquele ritual silencioso. O cheiro de enxofre se tornou avassalador, queimando minhas narinas. Olhei para o coração daquele inferno recém-nascido e o que vi selou meu destino e quebrou o que restava da minha sanidade. No meio das labaredas que se contorciam e rugiam, rostos começaram a se formar. Dezenas deles. Eram rostos humanos, deformados pela agonia, com bocas abertas em gritos que eu não podia ouvir, mas podia sentir. Os olhos eram buracos negros de puro sofrimento. Eles apareciam e se desfaziam, derretendo e se fundindo uns aos outros no turbilhão de fogo. Eram os rostos das pessoas que pularam aquela fogueira antes de mim, as almas presas cujos desejos haviam se tornado sua maldição eterna, o combustível para aquele fogo infernal. Foi nesse instante que a ficha caiu, com o peso de uma lápide. A lenda era real, mas a parte mais importante sempre era omitida. O desejo se realizava sim, mas o preço era a sua alma. O preço era se tornar um deles. Um dançarino silencioso na festa sem fim, ou um rosto agonizante no fogo que nunca apaga. A coragem artificial que os sussurros me deram se evaporou como água no deserto, substituída por um terror puro e primitivo que gritava uma única ordem no meu cérebro. Fuja! Não havia mais desafio, não havia mais orgulho. Havia apenas a certeza de que se eu não saísse dali naquele exato segundo, meu rosto se juntaria àquela coleção de agonia nas chamas. Eu me virei e corri. Corri como um animal assustado, sem olhar para trás, o som do meu próprio coração martelando nos ouvidos. O ar parecia mais denso, difícil de respirar. E então, atrás de mim, vindo da direção do terreno, um novo som começou a vazar para dentro do silêncio. A melodia fraca e distorcida de uma sanfona. Não era a música animada da festa da cidade, mas algo lento, melancólico e terrivelmente antigo. Era a música para a qual as sombras dançavam. Eu corri mais rápido, tropeçando em raízes e rasgando minha roupa em galhos. Quando finalmente cheguei de volta às luzes da cidade, ofegante e pálido, meus amigos caíram na gargalhada. Tentei contar o que vi, mas minhas palavras saíam atropeladas e sem sentido. Para eles, eu era só um covarde que tinha se assustado com o próprio eco. No dia seguinte, o mundo pareceu voltar ao normal. O sol nasceu, os sons da cidade eram os de sempre. Eu tentei me convencer de que tudo não passou de um pesadelo, uma alucinação causada pelo frio e pela sugestão. Foi então que o telefone de casa tocou. Era sobre o meu tio, que morava em outra cidade. Ele tinha sofrido um acidente de carro fatal durante a madrugada. Ninguém mais se feriu. Depois do choque e do luto, veio a notícia que transformou meu sangue em gelo. Como seu único sobrinho, eu era o herdeiro de seus bens, incluindo o carro dele. O mesmo modelo e cor que eu tinha descrito nos meus pensamentos mais íntimos, enquanto encarava a fogueira silenciosa. Meu desejo foi atendido. Eu nunca mais voltei àquele terreno. Vendi o carro no mês seguinte, incapaz de sequer sentar no banco do motorista sem sentir um peso esmagador no peito. Mas eu nunca escapei de verdade. Toda noite de São João, não importa onde eu esteja, eu sinto. Um frio inexplicável que sobe pela minha espinha mesmo no calor. E se fico em silêncio por tempo suficiente, eu juro que posso ouvir bem ao longe o som de uma fogueira que não estala. Eu não sei se algum dia vou entender tudo o que aconteceu, mas enquanto essas histórias continuarem me assombrando, eu vou seguir contando por aqui. Se você quer ouvir mais relatos como este, se inscreve. Isso ajuda demais a manter esse espaço vivo.